Boa noite, Paula, boa noite, Márcio, boa noite, Bruna, boa noite a todos que estão por aqui. Vamos lá. Gente, eu vou começar fazendo uma coisa que não estava prevista, porque eu preciso agradecer vocês de terem me chamado para estar aqui, lembrando a todos, né, que é uma mostra quadrilhão de Praga extremamente importante no mundo, né, para a cenografia e a iluminação. Por mim, estar aqui presente junto com vocês. Então, eu fico muito feliz com esse convite, com essa lembrança de poder conversar, discutir com vocês. Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre das traquitanas à automação. Eu vou ler rapidamente um texto aqui escrito, acho que por vocês mesmos, né? Não sei, pelo Serrone, não sei por quê. Do barroco ao moderno, a máquina cenográfica se expande e se retrai. Antes manual, no esforço físico da manobra e engenho na criação de traquitanas, sua tecnologia se expande, se conecta ao digital com novas possibilidades de se criar a imagem teatral. A tecnologia cênica, ou a cenotécnica, está para a cenografia como uma ferramenta ao desempenho, execução e manejo, cuja excelência depende que a técnica opere suas possibilidades expressivas. E eu, por conta própria, acrescentaria aqui a iluminação também compartilhando destas possibilidades. A iluminação em diálogo com cenografia e com o apoio da cenotecnia, expande seus horizontes para a construção de traquitanas, geringonças ou mecanismos ultra sofisticados para seu uso na cena e para a cena. Bom, isto posto, vamos às falas dos nossos queridos convidados. Começamos por Márcio Tadeu, cenógrafo, figurinista, artista gráfico, ator e professor. É arquiteto formado pela FAUSP e também formado em interpretação teatral pela EAD USP. Eu não sabia disso. A partir da década de 70, desenvolve a criação de trabalhos em cenografia e figurino para teatro, dança e shows. Trabalhou como cenógrafo na TV Cultura por 3 anos. Fundou e atuou em grupos teatrais como o Pessoal do Vitor, Luz in Tenebris, o Teatro dos Benditos Malditos, e recebeu os prêmios Governador do Estado, a PCA, a PETESP, Indicação para a Mulher, entre outros. Foi um dos fundadores do Departamento de Artes Cênicas e coordenador dos laboratórios de cenografia e indumentária do Instituto de Artes da Unicamp. Participou como artista convidado na Mostra de Cenografia Espaço da Cena Latino-Americana e da Seção Nacional da Quadrilhão de Praga de 99. Representou a Unicamp nas mostras das escolas nas edições da PQ de 95 até 2019. Atualmente colabora na Unicamp e na SP Escola de Teatro. Então, passo a palavra para o querido Márcio Tadeu. Opa, boa noite, boa noite. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. Essa fala de hoje, essa conversa, né, ela tem como tema as tecnologias em cena, né? E eu vou me aproximar um pouco dessa questão através dos espaços cênicos, né? Desde o Renascimento italiano, né? Depois de tanta água correndo debaixo da ponte do teatro, vai retomar cânones clássicos com a perspectiva, que vai aumentar aparentemente em profundidade, largura, né? E os italianos, eles vão trazer várias invenções como o balé, linguagens, né? O balé, que ainda existia a dança, mas não o balé, e também buscando
descobrir como eram as tragédias na antiguidade grega, né? Eles vão começar a fazer um produto que vai acabar sendo a ópera, né? É então, alguns dos arquitetos do Renascimento vão retomar a arquitetura do teatro romano, né? Mas de outra forma, né? Um evento que, desde o seu começo, teve a céu aberto, né? De repente, eles reproduz um pouco a arquitetura, mas colocam um teto. Então, isso também muda tudo, né? E, além desse teto, eles vão fazer uma expulsão do paraíso do próprio público. Então, assim, teto e o público fica lá fora. O pico fica lá fora olhando para a cena, né? Então, essa colocação vai alterar tudo, né? Porque enquanto até aí você tinha um teatro ainda muito próximo do rito, né? Onde as coisas todas como estão numa esfera de mistura entre o que é ator, o que é espectador. Nesse momento, ela vai se separar, né? E aí começa toda essa questão da estética da sala italiana, né? Os italianos vão herdar também, né, coisas que vão pôr em avanço o processo tecnológico da sala italiana, porque eles herdam de uma época anterior toda uma tecnologia do teatro medieval, né? O teatro medieval era feito pela igreja e todo o conteúdo era dos livros bíblicos, né? Então, os textos, né? A dramaturgia no teatro medieval, ela importa enquanto texto sagrado, né? Mas como dramaturgia de teatro não tem tanto interesse. O maior interesse estaria na forma, né? Uma forma processual, vários palcos, várias cenas acontecendo. E para a igreja, a maneira de fazer com que o público tivesse mais fé, eles entraram num paradoxo seguinte, que para que as pessoas acreditem naquilo tem que ser muito realista. Então, os textos são simbólicos, mas para se chegar a esse possível realismo, toda o artesanato, digamos assim, das pequenas cidades entra em cena para produzir máquinas de fazer voar anjo, sair fogo pela boca do demônio, grelhas para assar os mártires. Então,
esse material todo, o Renascimento italiano já vai pegar e vai ser a propulsão, digamos assim, das casas de máquina da própria ópera, né? A sala italiana, ela avança rapidamente com as questões de proposição cenográfica, que no começo eram paralelas e depois se começam a ter diagonais, né? E como agora tem um teto, é capital a iluminação, né? Tudo que você vê é o que está iluminado, né? Então começa toda uma filosofia, digamos assim, da iluminação, que vem desde velas e todo um processo. A história do teatro é também uma história da iluminação, né? E o teatro italiano, a Caixa Italiana, vai ter esse DNA de ela evoluir tecnologicamente e rapidamente, né? Nós vamos ter um período em que século XVIII e o século XIX, onde a Caixa Italiana vai estar aprimorada e ela vai reinar soberanamente, a ponto de se esquecer, né, que existem outras formas de teatralidade. Toda a Caixa Cênica Italiana, ela é ampliada em termos de produzir magia, produzir a ilusão. Então tem coxias, urdimento, porão para subir, descer coisas. Tem uma boca de cena que fecha, esconde. Então tudo aqui no teatro italiano é uma grande máquina de produção do fascínio, né? Então ela seduz de uma forma muito poderosa, né? Esse domínio vem até o começo do século XX, né? Onde vai chegar num momento em que o programa cultural, digamos assim, da Caixa Italiana encerra um capítulo onde com os movimentos naturalistas, né? Chega um momento em que se quer colocar dentro do palco coisas reais, né? Como uma demência, carne, e também é um momento em que, conceitualmente, se apaga a luz da plateia, né? E o teatro, essas salas italianas, elas viraram também um ponto de encontro social. Então, até as luzes acesas, velas, lamparinas, tá? Serviam para as pessoas também se verem, se olharem, as roupas, os flertes. E isso, de repente, se apaga também e os atores passam a representar como se o público não tivesse ali. Então, tem conceitualmente uma quarta parede, né? Então, a partir desse momento,
começa uma contestação, né, desse espaço, e os artistas vão começar um movimento de sair do palco e sair da caixa italiana. Primeiro indo para o palco, indo para a plateia, voltando a conversar com o público e depois saindo, então, para outros espaços alternativos que não eram aquele espaço italiano. Essa saída ela é muito importante porque traz de volta quando você vai em busca de um lugar teatral, você tem que refazer, de certa forma, os passos, né? De lá do começo do teatro, que você tem que organizar aonde fica o público, o que é a área de ação, racionalizar o espaço ritual, e tem que repensar tudo, como é banheiro, equilíbrio, luz, som, né? Acústica, tudo para esse novo espaço. Então, essa retomada disso é muito, muito importante por nos levar de novo a visitar espaços históricos do teatro, né? E nós vamos ter na cidade os artistas elegendo como espaços teatrais pequenos apartamentos, garagens, né? Vão estar surgindo de todo lado essas manifestações teatrais, né? E esses novos espaços são também uma propulsão, porque eles criam novas necessidades e que não adianta num espaço improvisado, alternativo, você tentar reproduzir a caixa cênica, né? Então, são outras palavras, outras proposições, e você vai ter que inventar traquitanas e uma série de coisas para aquele teu espaço, para construir o teu espetáculo, né? Essas traquitanas e esses engenhos, essas engenhocas, elas acabam também ficando e muitas vezes vão ser depois incorporadas até na caixa cênica italiana. Então, a necessidade desses espaços, ela é também uma possibilidade de criação dessas tecnologias, né? Nos espaços alternativos, muito do que funciona na caixa cênica ali não tem o menor sentido, né? Você vai arranjar outras soluções. Além dessa questão de criar
novos elementos de técnica, de tecnologia, nós vamos ter uma questão de formação, né? A gente, as escolas de teatro, na sua grande parte, não têm um grande teatro italiano para estar laboratorizando, né, pelos alunos. Por exemplo, Unicamp até hoje não tem um teatro, né? Ela tem salas inspiradoras, salas muito boas, mas são improvisadas. Ali dentro tem que caber tudo: o público, o espetáculo, toda a pesquisa, todas essas coisas dentro daquele espaço. Ou então, sair, fazer a montagem no Parque de Eucaliptos que tem ao lado, esse tipo de colocação, né? Quanto mais as pessoas são formadas nesse tipo de espaço, elas vão também ter uma outra colocação, né? Tem gente que, depois de estar com o pé na estrada, né, que vai pisar pela primeira vez num teatro, num palco de italiano. Isso é bom? Isso é ruim? Nada, né? Tudo é maravilhoso. Agora, faz parte também da formação você estar testado em todas as frentes, né? Nós temos também salas muito pequenas e que são emblemáticas, né? Como, por exemplo, o Teatro Eugênio Kuznet, que era uma garagem, né? E dentro desse espaço, que tem 4 metros de pé direito, né? Do piso até o teto, 4 metros. Então, e dentro desse espaço tão exíguo, foi feita uma das maiores aventuras do teatro brasileiro, o Teatro de Arena e toda a obra do Boal, né? Essa busca por espaços teatrais, lugares teatrais, ela também tem uma força muito grande, né? Quando é um teatro de extrema pesquisa, e que vai usar como lugar teatral prédios já existentes ou lugares já existentes, né? Um exemplo muito forte é o Teatro da Vertigem, né? Que vai leva o lugar teatral para prédios ou lugares, ou igreja, hospital, presídio, rio, bairro, né? Com lugares em que tem um patos já de dramaticidade, um sofrimento, né? Que está impregnado nesses edifícios. Então, é muito forte, né? Outra coisa que também sobre
a formação são raríssimos os projetos, como, por exemplo, do Sesc CPT, né? Um projeto de escola de formação e que tem um teatro e salas ainda apropriadas para ensaio, depósito, toda essa questão, né? O ensino, né, de teatro, de cenografia, eu acho que ele tem uma força muito, muito possante de ser inicialmente impulsionado nessas salas improvisadas, né? A gente vê a quantidade de grupos que vão aparecendo, que vão surgindo, né? Nas beiradas, né? Nas periferias. Eu mesmo trabalhei com alguns grupos, o Pombas Urbanas, e esse trabalho é muito forte, muito comovente e muito, às vezes, até assustador, né? Pela força e potência que eles têm. Eu acho que é um pouco isso. Minha fala é meio descosturada, mas tentei trazer algumas dessas questões. Muito bem, Márcio. Bom, uma aula, né? Uma aula sobre a história do teatro do espaço. Eu fiquei instigado aqui. Várias questões vieram para mim, mas vamos em frente. Temos mais gente para falar e depois a gente conversa um pouco quando a gente abrir para as perguntas. Coisas bem interessantes você coloca aqui que já me motivaram a fazer umas perguntas, mas eu espero a minha vez. Bom, agora então a gente vai ouvir Paula de Paoli, que é arquiteta, cenógrafa, designer gráfica e figurinista, com pós-graduação em design de hipermídia e mestranda em arquitetura, urbanismo e design. Cursou cenografia com o JC Serrone, no CPT Núcleo Antunes Filho, e é formadora convidada da Space Bar de Teatro nos cursos de cenografia e técnicas de palco, desde a criação do curso em 2011. Foi professora de desenho de moda na Faculdade de Santa Marcelina e hoje participa de bancas de figurino, estilo e ilustração. Atuou como cenógrafa, figurinista e designer gráfica em diversos espetáculos, exposições, novelas e musicais. Com indicação ao Prêmio Bi Ferreira. Participou de 5 edições da Quadrienal de Praga como colaboradora e designer. Desenvolveu o catálogo da Quadrienal de Praga de 99 e apresentou a performance A Famigerada na PQ 2015. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Como eu disse, né, eu sou dos bastidores, mas também gosto de ensinar. Depois, eu vou dar uma quebrada agora na apresentação do grande Márcio, né, que eu admiro imensamente. Eu fiz uma colagem, eu vou dar o meu grande carinho, né, carinho e respeito e necessidade da técnica. Então, eu vou apresentar uma parte mais técnica, mas eu acabei resgatando, fiz uma colagem de algumas frases que eu achei muito poéticas até, para descrever a técnica, de novo, demonstrando o carinho que eu tenho por essa área. E aí, se você puder soltar, Henrique, para mim a apresentação, eu agradeço. Eu vou falar um pouquinho sobre cenografias portáteis, né? Eu faço muito infantil e depois eu até coloco algumas observações, né? Que eu fiz durante toda essa minha trajetória complicada nessa área
são pequenas cenografias, mas que elas são muito complexas, né? Então, eu falo um pouquinho sobre cenografias portáteis. E, no espaço, de fato, o objeto está, por definição, sempre vivo. E essa vida, ou movimento, surge da relação exploratória entre o ator e o próprio objeto. Então, quando eu falo da execução, né, da técnica, né, ela também tem uma vida, e ela também parte do movimento. Então, as formas ganham vida com o movimento. O termo portátil, né, em abordagem recente, ele carrega o sentido de trazido de movimento. E achei muito interessante também, né, que a resposta do objeto, né, a resposta do objeto foi uma descoberta, um estímulo que se abriu a outras possibilidades dinâmicas inimagináveis, né? Então, como eu disse, eu quero deixar aqui que a técnica ela tem mais possibilidades ainda de criação além do projeto, né? Que ela segue em frente, né? Então, o objeto ele tem essa resposta, ele estimula, né, a outras respostas, né? Ferro, madeira, tecido, papel, tudo é permitido na construção de suas cenografias portáteis. No entanto, se tudo for permitido, significa que o primeiro processo a ser implementado é um processo de descarte. Achei isso muito interessante, né, porque a gente, às vezes, tem excessos, né, de pesquisa, de materiais, e depois vem a sintetização, né, vem esse processo do descarte. Qual assunto eu quero construir? Qual dispositivo eu queria fazer? Que material é adequado para a construção? O que eu tenho que descartar para obtê-lo? Quando eu falo de descarte, existe também o desapego, né? Quando eu fiz o curso, né, muitos anos atrás, ainda no CPT, a primeira prova que a gente tem é o desapego, né? Então, a gente faz um projeto e depois a gente vai aos poucos, né, tendo que se desapegar a duras penas, e depois a gente entende que isso faz parte do processo, que ele enriquece e que é um coletivo, né? Então, também coloco aqui o descarte como o desapego, né? E vocês estão vendo que até o meu gráfico ele vai já se construindo e ele enche, mas construir, no entanto, também significa aceitar os limites próprios e materiais, para se libertar da ilusão da perfeição. Até vou dar um espacinho para dar uma pensada sobre esse texto. A construção não é uma reflexão especulativa e abstrata, como é o projeto, né? Mas é uma reflexão material e concreta. E aí eu reforço aqui embaixo, mas sim, também é uma reflexão. E aí vem o próximo passo, né? A realização, né, do projeto, quando o projeto sai do papel. E aí, quando a gente coloca a nossa fantasia em movimento, e aí vem aquela... Gosto muito dessa frase, que é a colisão com a realidade, né? Então, é na realização, na execução, que entra na parte técnica, que a gente tem a colisão com a realidade. Então, várias questões, né? Por onde começar, como imaginar a estrutura, o objeto, quão eu uso isso, eu me posiciono dentro da estrutura ou fora, eu empurro, eu puxo, a estrutura é portátil, desmontável, né, que é o que eu mais escuto hoje, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, quando a gente entrar um pouquinho mais na parte prática. Vocês estão juntos? É articulada? É bonita? E aí eu coloco algumas questões, né, minhas, né, de trabalho, de experiência, né, o pé no chão, né? O pé no chão é a hora que você vai colidir com a realidade. Mas pé no chão também é bom, né?
E quando você começa a técnica, né, ela para o cenógrafo e também para os figurinistas, iluminadores, enfim, todas das artes da cena, ela também acontece com grandes parcerias, né, com cenotécnicos, técnicos, aderecistas, pintores de arte, e o que conseguir trazer para a área e por aí vai. É engraçado, eu coloco aí conseguir trazer para a área, porque eu já trouxe muita gente para o teatro, né? Pessoas que não eram da área se encantaram e algumas fugiram e nunca mais voltaram, porque é uma área muito bonita, muito intensa, de muita responsabilidade também, né? Espaços de minutos e verba limitada versus aumento de criatividade. Acho isso muito importante comentar aqui, porque quanto menor a verba, quanto menor o espaço que a gente tem hoje muitos espetáculos acontecendo nos mesmos teatros ao mesmo tempo, então a gente tem pouco espaço de coxia, a gente tem pouco espaço para armazenar o cenário, nós temos também pouco tempo de montagem, então os cenários todos, né, eles têm que ser desmontáveis, nem espaço para os figurinos também temos nos camarins, também a luz, depois o Guilherme me corrija, né, às vezes você tem que usar mesmo projeto de iluminação de outros projetos que já estão nas varas, então todas essas limitações, a gente pode chamar de limitações, mas eu também coloco aqui uma esperança, porque ela também aumenta a criatividade, né, então a gente consegue, as limitações nos trazem outros desafios, né, os desafios também técnicos, né, coloco aqui também que dobradiças, rodízios, coisas que eu todo dia, né, escuto e discuto, dobradiças, rodízios, tubos, velcro, porca-borboleta, parafusos, surgem como personagens também da criação técnica. Não se engane, pequenos projetos também carregam técnicas complexas e criativas, e até pouco vislumbradas. Como eu disse, né, eu faço muito projeto infantil, são projetos que a gente, até vou dar um exemplo daqui a pouco, mas eles são pequeninos, singelos, são lúdicos, são bonitos, mas não se percebe, às vezes, toda a parte técnica envolvida, né? Você acha que, às vezes, em espetáculos maiores, mas nos pequenos espetáculos, a técnica é muito complexa, e pela falta de verba, ela se torna até muito criativa também, mas às vezes é pouco vislumbrada. E a movimentação, a coreografia cenográfica, né, que eu chamo, que é a movimentação, né, traça uma criação técnica, comumente chamada de solução técnica. Agora, coloco um exemplo rápido aqui para vocês, né, até uma brincadeira, sou um pouco brincalhona também. Eu comecei a dar aula há muito tempo já em técnicas de palco, e as primeiras, comecei com uma solicitação de cenários que sempre, né, eles têm que ser leves e desmontáveis. E a minha primeira solicitação era caber numa Saveiro. Da Saveiro a gente passou para o Uberbag, e do Uberbag agora eu tive esse desafio de cenário e figurinos que coubessem em malas. Então, até coloco essa foto, que ela, e ainda, além de tudo, esse cenário e figurinos não eram na minha cidade, né? Então, eles tinham também que sair da minha cidade para ir para outra cidade. Então, além da técnica, ele também foi feito à distância, e então eu coloco essa imagem, que foi um registro de um cálculo complexo, de muito tempo, né? Esse projeto eu fiz com a minha parceira, né, de começo de CPT, a Mila Godet, e nós tivemos esse grande desafio de cálculo de bagagens, né? Primeiro até a pesquisa da bagagem, como que a estrutura ia caber, peso e tudo mais. Então, agora são as novas solicitações, né?
Então, coloco aqui algumas fotos, né, de um processo mais técnico. Então, desde como se colocar... Por que eu pensei em exemplificar isso para vocês? Porque, além do projeto, e até passando uma forma de execução recorrente, também tem como levar o projeto de vocês para Praga, né? Então, por isso que eu pensei nessa parte aqui também, de mostrar para vocês, né, como que se dá todo um pensamento executivo, né, junto ao cenotécnico, junto à minha equipe parceira. Então, desde o projeto executivo, de como que isso vai, do dimensionamento, de como enumerar, né, de como isso tem que estar registrado no manual, de como armazenar isso dentro da mala, é quase como se eu mudasse a escala do caminhão para a mala, né? Então, tem toda uma ciência de armazenamento e logística. E aqui é só, rapidamente, mostrando um pouquinho de como é o projeto, né? De como funciona um projeto. Como eu disse, vocês vão ver o resultado da peça, é muito simples, mas todo um raciocínio muito complexo de técnica, né? Até colocar aqui um pequeno, grande exemplo. Então, o cálculo das malas, aqui até eu fui na loja, existia um tapete pintado à mão, então esse tapete, ele tinha que ser um tapete fininho, que dobrasse, que coubesse na mala, que o peso não fosse muito pesado. Aqui tinha um elemento, a geladeira, né? Não vou. Aqui o que eu queria passar para vocês é como existe um pensamento todo complexo, mesmo nas pequenas coisas, e como a técnica pode nos servir, né, para viabilizar nossos sonhos, né, e os sonhos de outras pessoas. Então, aqui a gente tem uma geladeira, ela era completamente desmontável, tinha que caber na mala, tinha que ser leve, de fácil montagem, então é todo um processo executivo complexo. Né? Então, aqui eu até minimizei um pouquinho, esse é todo o manual que eu mandei depois, né, para a produção, desde a cartela de cores, se uma tinta faltar, de como são os cuidados com a cenografia. A gente também tem que pensar nisso, né? Porque tudo é perene, né? Nada. A gente tem que demonstrar também que a cenografia também é delicada às vezes e que ela tem que ter cuidado, né? Então tem todo o manual, mais um pouquinho do manual, né? Desde a rotunda, das peças isoladas e também observações sobre os figurinos de manutenção. E aqui o resultado. Eu até escrevo simples e complexo. Foi um trabalho, olhando assim, a gente vê, nossa, é uma peça infantil, muito simples, mas teve todo um cuidado de meses, de toda a parte técnica, né? Além da criação, depois foi um grande desenvolvimento técnico. Eu coloco ele aqui como exemplo, porque ele realmente me extraiu muito pensamento, a minha Mila e também ao Wagner, né, que foi o cenotécnico, e também o resto da equipe de aderecistas, a TT, a Alessandra, pessoas que eu carrego aí com a minha equipe. Se puder tirar um pouquinho a apresentação, que eu já finalizei. E aí, o que eu quero deixar para vocês também, às vezes a gente tem um momento que a gente começa a ficar um pouquinho, cair na armadilha da técnica. A técnica, ela tem que ser nossa aliada e não uma armadilha, né? Às vezes a gente começa a partir da técnica para chegar na conceituação do projeto. Então, é um alerta e é isso. Espero que eu tenha contribuído para vocês. Muito bom, Paula. Muito interessante isso, né? A gente sai da Idade Média com as suas construções monumentais lá e chega numa mala, né, com o cenário dentro da mala. Bom, vamos em frente sem grandes considerações por enquanto.
Então, muito obrigado pela tua fala. Agora eu chamo Bruna Cristófaro, que é doutora pela Universidade de Lisboa, com ênfase em espaço cênico e instalação interativa, 2021, colaboradora do Interactive Technology Institute, Laboratório e Robótica em Engenharia de Sistemas, ITI Larsens, mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, 2007, e Arquitetura Urbanística pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2002. Diretora de arte cenógrafa, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, onde leciona cenografia e caracterização. Atua principalmente nos seguintes temas: direção de arte, instalação, arte interativa, planejamento e coordenação de pessoal, criação e montagens de cenografia. Primeiro lugar na categoria de projetos especiais, direção de arte e cenografia, do programa Dango Malango, de televisão, Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB de Minas Gerais. Indicado ao Prêmio Shell de Teatro e ao Prêmio Simpark, pela cenografia do espetáculo Amores Surdos, do grupo Espanca. Menção honrosa no Prêmio Ópera Prima, projeto para um teatro contemporâneo, Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB São Paulo. Boa noite, Bruna, com você. Boa noite, Bonfante, obrigada. É um prazer, gente, estar aqui conversando com você. Bonfante, eu sou fã desde que vocês vieram montar em 2004, Vertigem aqui. Acompanhei montagem, acompanhei tudo. É um prazer também estar aqui com os colegas de curadoria da mostra. Boa noite ao público, né? Pessoal que está assistindo agora. Boa noite ao pessoal que vai assistir depois o vídeo gravado. É um prazer estar nesse primeiro colóquio da Mostra dos Estudantes. Eu queria ressaltar, assim, a partir da fala do Márcio Tadeu, do querido Márcio, que a gente pode constatar, gente, na história do teatro, que o teatro sempre foi também técnica e tecnologia. O teatro é um médium para o uso de tecnologias, né? Eu acho importante a gente verificar como que o teatro aproveita todas as técnicas e tecnologias que aparecem na sociedade. Assim, começa, né, claro, lá nos gregos, tudo que Márcio Tadeu já falou até aqui, e também as tecnologias multimídias, de som, de imagem, fotografia, vídeo, projeção, exibição em rede via internet, interatividade, games, etc., e como que essas novas tecnologias elas influem e alteram a percepção do espaço pelo espectador e também altera a presença do ator no palco. Como pesquisadora, me interessa investigar como que a introdução desses recursos multimédia na cena afeta a elaboração e a compreensão do espaço cênico contemporâneo, observando-se que não é exclusivamente passiva a posição do sujeito diante desses dispositivos. Para essa discussão, eu trouxe um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Esse trabalho, ele veio da minha tese, ele culminou na tese. É uma instalação de arte interativa, depois virou uma performance, a própria tese, tem alguns vídeos, e mais recentemente um espetáculo. A tese é intitulada Entre o Real e o Sonho, Criação Interdisciplinar para o Espaço Cênico Interativo, e eu busquei comprovar que as tecnologias interativas são um meio de se materializar o irreal e o imaginário e interferem no significado do espaço cênico, desde a sua criação e na percepção pelos artistas e pelo público. É uma forma de explorar os sentidos da relação entre as tecnologias de interatividade e a criação de um espaço cênico que esteja além da realidade palpável e possa ser experimentado fisicamente pelos atores e experimentado também pela audiência. Essa imagem é a primeira projeção que eu consegui do arco-íris, que é o objeto, e eu vou mostrar como que eu cheguei nele. Isso aí é lá em Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, onde eu fiz o doutorado. Então, a construção desse objeto de pesquisa, assim, eu sempre penso que nas encenações contemporâneas, assim, a gente
pode pegar cada elemento como uma camada da encenação. E esse elemento ele pode ser tratado como um símbolo dotado de significado próprio. E essas camadas sobrepostas aparecem em cena e formam esse todo da encenação. Ao invés de criar um espetáculo inteiro e chegar no objeto, eu criei o objeto para depois chegar no espetáculo. Então, nesse caso, o objeto ele é tão autônomo, né, que apareceu sendo a própria instalação. Para iniciar esse trabalho, antes de aparecer o arco-íris, eu tinha o livro do Murilo Rubião, que é um escritor daqui de Minas, já falecido, de realismo fantástico, que tem uns contos maravilhosos, e peguei o conto O Ex-Mágico da Taberna Minhota. Fiz análise de imagens a partir de teorias do Ítalo Calvino, do texto Visibilidade, de Jean-Pierre Vernant, de Michel, Pier Paolo Pasolini, e criei, assim, desenhei o que as imagens desse texto me remetiam. Então, esse texto, metade, ele é onírico, ele é mágico, ele é uma festa, mas, ao mesmo tempo, o personagem está muito triste. E, na outra metade, é um escritório burocrático, cotidiano, que é para onde esse personagem que não quer mais fazer magia foge. A partir desses desenhos que eu peguei essa imagem do arco-íris e começamos a fazer, eu falo começamos porque é sempre um trabalho em equipe, né? Eu, orientador, os colegas de doutorado e um programador. A gente começou a fazer protótipos e experimentos para poder chegar naquele objeto. Assim, eu peguei esse, porque tem uma hora que tem uma hora que o personagem ele fala, por instantes, imagino como seria maravilhoso erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo ao outro. O arco-íris é um elemento, né, por si, que suscita encantamento, tem uma carga simbólica, é prenúncio de tempos melhores após a tempestade, é um elemento etéreo que eu trouxe para ser manipulado. Nisso, realizamos, né, os testes, eu acho que é a coisa que a Paula fala, né, de fazer testes da mecânica, de como que funciona. Então, a gente fez testes com várias formas de irrigação para ver o que melhor funcionava. Vinha do chão, vinha do teto, como que cria arco-íris, como que eu faço, né, como que ele surge, que horas que ele surge, como que eu vou dominar isso. Fomos para dentro, foi uma residência artística. Fomos para dentro do espaço, aí um borrifo de água, jogamos a luz e vimos que dava para ver melhor o borrifo. E aí experimentamos esse borrifo como tela. E para aparecer o arco-íris, as cores, tudo, em qualquer condição, que não fosse somente na escuridão total e a luz exata, essa aí é o teste, tá? A projeção foi das cores, né, do arco-íris. Nas primeiras exposições, foram resolvidas questões tecnológicas, assim, de localização do projetor, de a água ia cair para poder aparecer nessa tela, né, que não é uma tela, que é uma água. Qual que era a espessura dessa água, dessa cortina de água. Diferente de uma tela mesmo, onde o projetor fica atrás do observador, o projetor ele tem que ficar atrás da cortina de água para ele poder ser visto. Se você coloca na frente, é o mesmo que a gente não vê nada. Nessas imagens, assim, a de baixo é o primeiro teste, com a imagem ainda parada, em cima à esquerda, com ela movimentando, e à direita é uma questão que eu acho muito interessante, assim, que o público ele não é como os atores, né? O público de uma instalação ele é mais estático, e se for movimentar, ele movimenta mais a mão, mas as crianças não, as crianças se jogavam, brincavam embaixo d'água, era bem divertido. E aí, depois dessa parte que foi fora, eu quis trazer o arco-íris para um espaço indoor, né? Fechado. Então, foi criado um cubo, uma estrutura metálica que é um cubo. De cima desse cubo cai a água, porque é mais controlada.
Lá eu estava sujeita ao vento, à luz externa. Aqui eu já consigo controlar mais. Então, para a água não molhar tudo, fiz um espelho d'água que acabou refletindo, mudando a posição do projetor também, e o espelho acabou refletindo o desenho que a pessoa criava. Além dele aparecer no ar, o desenho aparecia na água também. Aqui é um outro ângulo que dava para ver. Isso é em Montemor, o novo. E o resultado dessa segunda residência foi exibido no Pavilhão do Conhecimento. Eu trouxe vários vídeos, mas acabou que ficou muito pesado. Então, eu tenho meu canal no YouTube, que eu coloquei uma playlist com esses vídeos, tá? As duas instalações, depois a performance que eu vou mostrar, e o espetáculo, assim, tudo resumidinho, bom e fácil de ver, assim. E era bacana, assim, ver o povo criando na fila e esperando para fazer o movimento, mas é isso, assim, sempre o público limitado à mão, ao movimento da mão. Então, o sensor era uma câmera Kinect de jogo que estava fixo na mão da pessoa. E aí, voltando para o FOP, eu trouxe o trabalho e eu sou coordenadora do grupo de extensão Mid-Hectors, e junto com os alunos a gente experimentou como que a gente ia transformar essa instalação em performance. E aí, né, aqui são algumas fotos do processo da montagem né, assim, formas do borrifo de água, o espelho d'água, as brincadeiras, essas coisas das brincadeiras eu acho ótimo, assim, porque igual as crianças que lá no início se jogavam, assim, os atores também se jogam, né? Se entram e experimentam a água, ver como que funciona, como que é essa lona, como que é a água no chão, como que é a água que cai. E aí, nesse aí, a gente estava testando no sol, acabou aparecendo um arco-íris de verdade mesmo, e a gente brincou com ele também. Depois, no laboratório, a gente fez os testes de como que a Kinect funcionaria com o ator se movimentando tanto. Então, se a câmera estava para fora, para o público, agora ela virava para o palco, né, para a cena, e o ator se movimentando e indo de um lado para o outro, a gente acabou percebendo que a mão já não era mais suficiente, porque às vezes girava, a mão sumia, a câmera demorava para pegar, e a gente colocou o foco no quadril do ator, que aí quase que o arco-íris e ele viravam uma coisa só, andando e aparecendo. Essas são duas fotos da performance. E é isso, né, gente? Sempre o programador junto, o computador ali do lado, se der errado, vai no mouse, se der certo, vai, deu que bom, mas a gente tem que funcionar, né? E depois, então, depois dessa performance, esse ano, ainda pelos projetos de extensão, a gente resolveu montar um espetáculo com recursos multimédia, para além dessa arte interativa, e a gente teve a Escola de Minas como palco, que a Escola de Minas é a primeira escola de engenharia do Brasil, ela foi trazida para cá, foi implementada por Dom João VI. Então, a carga desse edifício, né, a força dele é muito grande também, é muito imponente, assim, esse pátio tem uns quase 20 metros de comprimento, ele é bem grande. O que eu queria mostrar nessas fotos é para a gente observar justamente esse piso, que é de pedra, as paredes brancas à esquerda, na foto da direita, as paredes brancas à esquerda, o mezanino, que contorna o pátio também, e na foto de baixo a gente vê uma escadaria, que é onde a gente ia colocar o arco-íris. Nessa foto da esquerda de cima, a gente está em cima da escadaria vendo a porta de entrada. À esquerda ali é esse espaço. Então, a porta de entrada e à esquerda esse espaço. Voltando ao mote lá de trás do Murilo Rubião, a gente fez uma dramaturgia nova e original, assim, inverteu o conceito
mas partimos desse ponto do funcionário, que eu chamo de ex-funcionário, que cansou do repetitivo, cansou do cotidiano, cansou daquele trabalho maçante, e aí ele sai para o mundo onírico. Então, a gente criou esse ambiente nesse cantinho aí, com iluminação, com alguns móveis. É a única parte que tem uma cenografia, uma produção de cenografia, né, de mobiliário, de objetos, de papéis, de arquivos. E o restante do pátio foi tomado pela multimídia. Aqui a foto, né, da escadaria à esquerda e à direita como que ficou com o arco-íris instalado. O ator, ele saía lá do escritório, era como se ele tivesse uma epifania e saísse dali e ia em direção a esse arco-íris, ativava o arco-íris, que a gente passou a chamar de portal, que começavam a acontecer essas outras histórias, né? Esses outros ambientes. Lá em cima, no mezanino, então, vinha a bailarina, a iluminação acompanhava, e aí é o que o Marcos falou, né? A gente teve que montar um tanto de equipamento de luz, teve que reforçar a eletricidade do local, teve que fazer coisas que já existem, né, na Caixa Cênica, mas a gente escolheu esse espaço. E aí ela descia e dançava com ele lá embaixo. Também tem vídeo, tá? No YouTube. Eu fiz uma lista. Faltou uma fotinha, que aí no final também tinha umas projeções de videomapping na fala final do ex-funcionário. Então, os recursos multimédia desse espetáculo, né? A gente tem um espaço sonoro, que foi muito importante, assim, a gente criou um som ambiente amplificado e repetitivo, de máquina de escrever, de carimbos, de telefone. Esse som, ele acompanhava o público desde a entrada até chegar naquele escritório, que era quando acontecia essa epifania. Tinha pontuação de mudança de cenas e de ambiente, que foi aproveitada a partir da história de Ouro Preto, né, do som de sino de Ouro Preto. Depois, nessa parte do videomapping, entrava uma voz em off, a luz voltava para do escritório, mas ainda no espaço do pátio, voltava a voz do chefe, como se a realidade estivesse chamando. Sabe quando você está sonhando e aí tem uma voz que entra no seu sonho na hora que você vê alguém que está falando mesmo? Mas eu gosto de brincar que, na verdade, é quando o ex-funcionário foi para a realidade, tipo, na hora que ele viu que ele não queria aquilo mais, mas aí ele é chamado de volta. E as músicas originais que foram compostas e acompanham as mudanças de cena e do clima. Teve a projeção interativa, que era o Rainbow, que a gente acabou chamando de portal, porque depois dele que tudo acontecia. O videomapping, que criava um ambiente imersivo. E a iluminação, que acompanhava os personagens, cria atmosferas, modifica ambientes e delimita os espaços também. Aqui, essa foto, ela é de antes do espetáculo. Dá para ver tudo que a gente precisou fazer, tecnicamente e rapidamente. À direita, aqui na pontinha, a montagem do escritório. Todos os refletores, né, que a gente precisou, e aí foi eletricista, e foi trocar a fiação, e os refletores de LED, a fiação antiga, como é que podia fazer. Lá no fundo à direita estão as caixas da iluminação que depois saíram, e ficava a mesa de luz. E em cima, onde a bailarina passava nas luzes coloridas. Do outro lado estava projetor, estavam os computadores. Lá no fundo, embaixo, aquela luz é uma parte do Rainbow ligado, que também tinha um projetor lá embaixo, também tinha um computador lá embaixo, e a gente tinha que dar conta de tudo funcionando, e funcionando muito bem, assim, ao mesmo tempo, e na hora exata também. Aí é isso que eu queria apresentar. Esse é o público indo embora. E obrigada. Obrigado, Paulo. Bruna, obrigado pela tua fala. Bom, três perspectivas bem distintas aqui, né? Do que o Márcio traz, do que Paula traz, do que você traz.
muito interessante, muito estimulante de poder pensar o nosso tema, a nossa discussão. Bom, Paula quer falar? Você ia falar? Não. Não tá. Acho que agora a gente abre para as perguntas. Temos aqui 19 minutos ainda pela frente. Vamos ver se tem alguém com alguma questão. Deixemos aberto o espaço para perguntas. Eu posso comentar? Pode. Você tem pergunta? Não, eu queria comentar, porque o trabalho da Paula me lembrou aqueles desenhos animados, que o personagem pega a maleta, aperta o botão, aparece tudo, e você fez isso na vida real. Eu fiquei pensando uma coisa, vendo vocês três falarem, né? Bom, achei que era uma pergunta da Elon. O Márcio traz uma perspectiva aqui que é não uma imposição, mas um percurso para a construção de uma cenografia ou das invenções, dos mecanismos, que é uma imposição do que se vai discutir a cena. Digamos, a questão religiosa impõe construção de mecanismos que criem ilusão e que façam a plateia acreditar nos anjos, nas explosões, no dragão, no fogo. A Paula traz uma perspectiva de uma imposição econômica, financeira, que né, tem que viajar, tem que ir para lugares muito distintos, o grupo precisa transportar o seu próprio material, o seu próprio cenário. Então, isso direciona a criação. De uma certa forma, as duas perspectivas estão direcionando a nossa criação. E Bruna traz uma outra perspectiva para mim, que é a da autonomia. Você parte de algo que é uma instalação, de algo que é um pensamento de um artista, sem ter nenhum pedido anterior, ou sem ter nenhuma demanda anterior à tua criação. Depois, essa tua criação vai para dentro da cena e você acha uma maneira de dialogar com aquilo que você vai construir, quer dizer, um movimento contrário, né? De uma criação que se coloca autonomamente e que gera uma organização, digamos assim, da dramaturgia, da cena e tal, né? A primeira e a última, para mim, lidam com recursos que a do meio não lida, né? Porque a gente sabe que projeção, luz, espaços que não estão preparados para receber o espetáculo requer um certo investimento e tal. Então, não sei se é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? E daí eu fiquei pensando no que o Márcio falava e também penso no que Bruna fala e vendo a perspectiva que a Paula traz, porque eu acho que é uma realidade muito forte, né? O quanto estas questões econômicas nos afastam de uma perspectiva lá histórica ou desta mais contemporânea digital, né? O quanto as dificuldades econômicas tiram uma possibilidade, sofisticação, não sei se é a palavra, porque se a gente olha o que Paula produz com aquele material também, ali tem uma sofisticação de um pensamento, de uma elaboração para se chegar naquilo, que também é muito grande. Então, não seria o termo aqui, mas, enfim. O que vocês pensam dessa minha fala meio torta aqui? Vou começar, então. Difícil isso. Parece até que é difícil, né, até falar da sofisticação, né, mas parece que toda essa... Por isso que eu falei da armadilha, né, da armadilha técnica. Tem essa armadilha técnica, às vezes, que eu vejo. Às vezes eu me pego fazendo o contrário, sim. Eu já tenho uma limitação, né, econômica, aí eu já tenho algumas soluções técnicas que eu já sei que vão se encaixar dentro daquela verba,
e aí parece que realmente, né, o conceito do trabalho fica quase em último plano, né? Ele vem depois, né? Eu acho tem esse lado, sim, tem. Por isso que eu até falei no final, cuidado com essa armadilha. Na verdade, tem que usar isso como uma experiência. E parece que essa minha experiência me dá uma grande experiência para os grandes trabalhos que às vezes tem verba, né? Eu utilizo sim, né, toda essa limitação depois, né? Mas eu sinto sim que tem uma limitação sim no início do processo por causa disso, quase da igreja, né? Como que a igreja é. Fica a minha dúvida, Paula, é que a Bruna parte de um texto, de um autor que interessa para ela vai pensar ali uma situação que é significativa ou que é relevante para ela, e ela vai construir uma ideia a partir de uma liberdade absoluta de criação, né? Aí é esse lugar que eu fico, que me instiga um pouco pensar, porque a gente está muito trabalhando e criando sob demandas, né? Sim. Isso que você fala da luz nos SESCs, por exemplo, com plantas fixas, é isso. Então, aonde que fica a criação? Aonde que fica a descoberta? Aonde que fica o avanço da nossa linguagem com essas limitações que a gente vai tendo, né? Essa é a questão para mim. Aí eu acho que a minha questão é o vínculo com a universidade. É a pesquisa do doutorado, né, onde já está aberto para que seja uma pesquisa individual e também se oferece, né, espaço, pessoas que têm equipamento, mão de obra que anima e participa junto, e também na UFOP, que né, o projeto de extensão, assim, uma professora colega minha, que é a Aline Mendes, conseguiu captar o recurso para comprar equipamentos via edital de pesquisa, e aí, tendo esse edital, tendo esse equipamento, a gente consegue ficar fazendo experimentos e consegue criar, né? Mesmo que tenho que produzir algo como projeto de extensão, é a partir da ideia nossa, né? Não é algo comercial, digamos assim. Eu acho que é algo que o Márcio Tadeu falou também do Unicamp. Um espaço né, que espetáculos maravilhosos foram criados também. Tem essa limitação que você falou, né? Ao invés da gente ter uma inovação, né, a gente só tem um desafio. O desafio provoca a criatividade, mas é mais um desafio que, claro, que geram outros experimentos, mas é sempre da execução para frente, né? E aí ele acaba realmente tirando essa fase deliciosa, né, que é aquela que você não tem limite. Mas eu até alerto aqui os alunos, não tenham limites, faz o que tiver que fazer e depois vocês façam contas. Eu acho que a Bruna fala uma coisa interessante, que é da universidade com a liberdade de pesquisa, de proposição, e eu colocaria também, Bruno, o grupo. Eu acho que o grupo, e o grupo que tem um trabalho de continuidade, ele também te possibilita uma pesquisa, e ele te possibilita isso. Porque eu sinto que essas demandas que vão nos dando, eu vejo muitos cenógrafos amigos passando por isso, parece que a gente fica descobrindo uma maneira de resolver tecnicamente para que a gente consiga construir alguma coisa que seja interessante para a cena. Mas você não consegue dar saltos, né? Você fica um pouco no mesmo, dá uma sensação de estar no mesmo lugar, né? Mas uma outra coisa que me chamou a atenção vendo esse percurso de vocês três, eu acho que nos três tem uma questão tecnológica muito forte, né? Mas pegando a última, que é do digital, da imagem, dos equipamentos e tal, tem uma discussão com a entrada da automação na cena, do ponto de vista da luz, né? Do movimento, dos multiparâmetros, dos movings, essa tecnologia que não é do drama, que vem do show e entra para dentro do teatro, né? De desumanizar. O digital desumaniza, a gente ouve muito isso, né?
perde a relação sensorial com a cena, perde a construção poética da cena, né? Então, em que medida isto é uma questão, ou em que medida nós estamos vivendo uma mudança, que é uma nova tecnologia que está entrando na cena, de todos os pontos de vista. A Bruna traz a multimídia na cena, a gente vê muitas experiências se utilizando do vídeo, né? Mas já existia isso há muitos anos atrás, mas agora de uma outra maneira, talvez, né? Com outros recursos. Então, em que medida essa entrada do digital, essa entrada desta tecnologia cria, de fato, uma distância do humano na cena? O que vocês pensam disso? Olha, quando eu vi o trabalho, de qualquer forma, o processo não é desumanizado, né? Eu gostei do processo até ela chegar, né, no arco-íris. Então, todo o processo, ele se usou da ferramenta tecnológica. Pode ser que o resultado final passe mas o processo continua sendo sempre... Mas passou essa impressão? Porque, assim, todo mundo que vê, é porque não tem o vídeo, né? Mas todo mundo que vê fica assim, nossa, um arco-íris na minha frente, eu posso pegar, eu posso mexer com ele, sabe? Não é desumanizado, pelo contrário, assim, ficou ali com ele, sabe? Não tem tela, não tem separação, tá junto. Eu acho que tem essa diferença, assim. Enfim, eu sou super fã de tecnologias, eu não acho que desumaniza, mas não sei se é de experiência, mas você pode também fazer uma coisa mais fria, né? Mais distante. Mas, enfim. Marés coloca uma pergunta aqui, parece que tem a sua cara, Márcio Tadeu, essa pergunta. Oi. O Marés pergunta o seguinte: considerando a existência potente de espaços alternativos, pode-se considerar que vivemos numa época de redescoberta e resgate de traquitanas para dar conta da cena no teatro? Eu acho que sim, né? O que antes dessa resposta, uma coisa que eu não vi ainda, né? Mas tem esse monte de exposições imersivas, né? Que está e aí tem uma do Monet, né? Que é feita no Brasil e tal, e que está bombando. E até gente de teatro e tudo me fala assim, nossa, é muito louco, que maravilha, não sei, né? Porque os quadros se movem, você vê e e daí eu já fiquei assim, um pouco... Falei assim, será que eu vou... Sem dúvida, vou gostar e vou ficar extasiado com toda a tecnologia. Mas quando uma mulher de guarda-chuva que tem no quadro, ela se movimenta e passa perto de mim e dá um tchauzinho, eu já falo assim, gente, tirou tudo que eu imaginava do quadro e me deu uma versão chapa, né? Me roubou de mim a possibilidade de imaginar, né? Então, não sei, eu acho que é barato, mas corta umas coisas, né? Essa fala do Marés, eu acho que cada vez mais a gente está voltando meio para um rito, para coisas artesanais, né, para soluções possíveis, né? Então, sem dúvida, eu acho que isso é um retorno, né?
E quando eu falo do lugar teatral, de você, de certa forma, é o Sísifo, né? Você volta lá na Grécia, no rito, para não sei o quê, para organizar racionalmente aquele espaço do rito como um prédio, uma arquitetura. Eu acho que é um eterno retorno, né? Eu vejo muito o teatro na figura do ator, né? Agora, o ator ele envolve também todo o espaço cênico, né? A cenografia ela está grudada com o ator, o figurino é da. Então, quando eu falo ator, não é uma pessoa, é um complexo de coisas, né? Que está ali. A questão da luz, tudo que você vê é o que está. Às vezes, na TV Cultura, tinha umas coisas assim. A gente fazia um cenário porque o diretor queria o estúdio inteirinho, né? De cenário. E aí, na segunda-feira, na hora da gravação, o diretor chegava e, não sei, acho que tinha visto Bergman o fim de semana inteiro, e fala assim, parado e uma luz assim, e não sei o que, e o resto do cenário acabou, não tinha mais nada, era uma câmera fechada. Então, assim, pode ter um cenário maravilhoso e ninguém vê, né? Olha, eu fiz algumas novelas bem na transição do HD. E aí nós voltamos a construir cenários realistas, usar pedra mesmo, não era pintura de arte, tudo era muito realista, a maquiagem foi trazida de fora. E aí também, né, Márcio, quando abriu a câmera, eles desfocaram todo o fundo. Ai! Essa pergunta do Marés, para mim, ela bom, ela me pega totalmente, né? Por conta do meu percurso na luz. Mas eu acho, Bruna, que o convívio dessas duas coisas me parece mais interessante, né? De você olhar para trás e de você utilizar o que está agora e que saiu recentemente como recurso tecnológico, se for possível do ponto de vista financeiro, né? Para mim, esse trânsito, esse atrito de tecnologias, ele me parece mais interessante do que você optar por um caminho ou pelo outro caminho. E aí eu diria que a cena é o soberano, é a soberana para decidir qual é a tecnologia que vai estar colocada ali. Ou não, no teu caso, você parte de uma ideia e essa ideia vai trazer toda a tecnologia que você precisa para desenvolver essa ideia, né? Mas ela está sempre a serviço de um conceito, né? No meu caso, assim, até o momento, né, de criação do espetáculo, o meu conceito era o espaço cênico. Era qual alteração aconteceria no espaço cênico, na posição do ator nesse espaço cênico, na comunicação com a plateia. E agora, já no espetáculo, aí foi a dramaturgia, né, gente? Aí é encenação, é dramaturgia. Se não coubessem eu não entendo quando há espetáculos que têm simplesmente projeção só porque é bonito, entende? A projeção, a tecnologia, ela tem que comunicar algo. Ela tem que estar ali para um motivo que não é apenas a beleza estética. Assim como a cenografia, ela é bonita, né? O que a Paula trouxe, por exemplo, é maravilhoso, mas ela está ali por um motivo. Ela é daquele jeito por um motivo. A iluminação, né, por exemplo, a iluminação do Vertigem está ali por um motivo. Não é só porque é bonito, porque é maravilhoso, mas não é só isso. Então, a questão, a procura pela tecnologia, ela não pode ser só
a estética, que eu acho que aí a gente cai no que Márcio Tadeu citou, que é esse ambiente imersivo, que pega uma obra de arte e começa a brincar sem sentido, né? Não tem um sentido poético aí. Tem uma imagem, um brilho que encanta. Eu acho que o uso da tecnologia, seja ela qual for, ela tem que estar absolutamente integrada com o que você tem, com o discurso que está colocado na cena, né? O Marés faz uma outra pergunta, eu acho que a gente vai para ela, para a gente poder encerrar na sequência aqui, que é, sim, como Sísifo, mas até que ponto ou como a técnica pode ser significante ou dizer algo para além da cenografia, ou ainda a técnica como cenografia, seja analógica ou digital. Talvez tenha um pouco a ver com isso que eu comentei, né? Com o significado da comunicação, né? Do que você quer comunicar com o espetáculo, do que você traz com essa dramaturgia, com essa encenação. Agora, como? Eu acho que vai depender de cada processo. Como, eu não sei. Eu não sei, eu fico pensando o processo de descoberta do teu arco-íris, ele é um percurso muito interessante, né? De poder ver a descoberta daquilo e a construção daquilo, né? Ele é experimental, né? Exatamente. E é uma coisa que que o público não tem acesso, né? Eu sempre penso nessa questão de como, e o que me motivou a começar a escrever um pouco sobre os meus processos dentro do Vertigem, que é você poder compartilhar, como você fez aqui, disso e virando documentos que a gente possa ir compartilhando. Porque é um percurso muito simples, de tentativa e erro, né? Você tem uma questão, você tem hipóteses para resolver aquela questão, você vai experimentando essas hipóteses até você chegar naquela que está mais, que mais representa aquilo que você queria, né? Não é nenhum percurso, às vezes, tão complexo. E tem a questão que, às vezes, você planeja, mas tem a hora, né? A hora que monta. E aí você vê que, não, isso aqui funciona, isso aqui não. Como que eu vou resolver esse problema? Isso aqui está funcionando. Eu tenho, assim, vários desenhos na tese, de, assim, o projeto para a primeira exposição era um. Na hora que foi ver, o projetor foi parar lá do outro lado. Eu não pude fazer dentro, porque ia molhar tudo. Aí o projeto da segunda é quase uma piscina. Aí a gente foi ver, não, reduz a altura, alarga para não molhar, sabe? Essas coisas você vai resolvendo na hora que você vê. E eu acho que essa construção, quando você parte para o uso de uma tecnologia que você às vezes não domina, ela produz um conhecimento também. Você começa a entender o uso daquele material e você começa, talvez, a esse material voltar no teu percurso de pesquisa, enfim. Eu acho que é um dado que também é interessante de pensar. Mas eu diria que a alta tecnologia depende, infelizmente, de recursos financeiros, né? Eu acho que isso é uma questão. Eu até fiquei pensando nos espetáculos quando o Márcio vai falando do percurso do teatro do palco italiano. Hoje esse tipo de construção, essas coisas imensas, o teatro perdeu completamente esse lugar, né, por conta dos recursos, né? Você não tem mais, é raro você ver. Mesmo no uso do digital, assim, você tem uma dificuldade grande de conseguir fazer uso desses equipamentos, desses materiais, e de conseguir criar, né, com recursos, assim. Então, parece que ficou restrito a alguns lugares, né? Alguns lugares que... Eu olho para as escolas de samba, por exemplo, e eu vejo muito do que o Márcio trouxe aqui, porque às vezes você tem uma coisa que parece muito sofisticada, mas lá dentro tem um sujeito que está movendo uma determinado guindastre, que está, né, tá empurrando o carro manualmente. Então, ali tem uma mistura, né, do mecanismo um pouco mais primitivo com o uso de algumas tecnologias mais contemporâneas, assim, que é muito interessante de olhar. Bom, não sei se vocês querem, então, partir para as considerações finais. Se alguém quer falar alguma coisa,
mas eu acho que aqui no meu ponto aqui tá vindo o diretor está falando comigo aqui, a gente deve caminhar para o final da nossa conversa. Alguém quer colocar alguma coisa? Não, acho que a conversa foi uma delícia. Eu acho que, na verdade, eu queria conversar mais tempo, mas tudo bem, a gente combina depois. Agradecer a presença das pessoas. Sim. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho. Bom, eu também agradeço muito o convite de vocês, agradeço a oportunidade de poder conversar. Realmente, essa conversa tem um desdobramento, né? Eu teria muita coisa para perguntar para vocês, para a gente trocar, e fica uma outra oportunidade para a gente poder falar sobre isso. Então, espero que tenha sido bom para os estudantes, para as estudantes que estão por aqui, e boa continuidade nesses colóquios, nas conversas que vocês terão pela frente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigada.